Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu estou meditando no capítulo 16. Eu já fiz 2 vídeos neste capítulo e hoje, portanto, vou encerrar este capítulo. Ele tem apenas 28 versículos, mas traz-nos uma mensagem maravilhosa. Primeiro, ele falou sobre os fariseus, o fermento dos fariseus. Depois, ele falou sobre a respeito da confissão de Pedro. E agora, a partir do versículo 24, ele fala que o discípulo de Cristo, ele deve levar a sua cruz. E ele diz assim a partir do verso 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. São poucos versículos, são 5 versículos apenas, que fala sobre o discípulo de Jesus. Ele deve levar a sua cruz. Nós temos que entender o que simboliza a cruz. Para as pessoas da época de Jesus, levar a cruz, o que significava? Quando alguém olhava para a cruz naquela época, o que eles pensavam? O que estava por trás de uma cruz? O que significava uma cruz para as pessoas do tempo de Jesus? Na época de Jesus, a cruz simbolizava morte. Quando alguém falava sobre cruz, ele pensava logo numa sentença capital, ou seja, morte por meio de crucificação ou pendurado em uma cruz. E veja bem que a morte de cruz, ela era uma morte terrível. Era uma morte cruciante, era uma morte dolorida e lenta. E todas as pessoas que eram ladrões, salteadores, eles eram assassinos, eles eram condenados à cruz. Aqueles que se levantavam contra o Império Romano, eles eram condenados a morrerem crucificados em uma cruz. Então, nós chegamos à conclusão que cruz é símbolo de morte. Por trás da cruz está a morte. Então, o que Jesus queria dizer? Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue e tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, todos aqueles que querem seguir a Jesus, eles têm que morrer para si mesmos. Eles têm que morrer para este mundo e viver para Cristo. Negar tudo que se diz respeito a este mundo em que nós vivemos e viver exclusivamente para Ele.
Por isso que, olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, aquele que morrer para este mundo, mas viver para Cristo, ele vai o que? Achar ou vai encontrar a verdadeira vida, a vida que está em Cristo Jesus. Porque este mundo é passageiro, e este mundo, o amor a este mundo nos conduz à morte, morte eterna. Agora, quando nós morremos para este mundo e seguimos a Cristo, aí sim nós encontramos a verdadeira vida, e esta vida ela nos conduz para a vida eterna. Por isso que no 26, quer dizer, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adiantou nada. Tudo aquilo que nós conquistarmos neste mundo vai ficar aqui. E o que será na eternidade? Muitas das vezes nós fazemos planos para esta vida, mas nos esquecemos que a nossa vida ela continua. Ainda que alguns não acreditem, muitos creem que morreu, acabou. Mas a eternidade, a vida após a morte, não depende da crença das pessoas, independe do que elas acreditam ou não. É um fato, é uma verdade. As pessoas após a sua morte, elas seguem para a eternidade, sem Deus ou com Deus. Queiram as pessoas ou não, isto vai acontecer. Então, o que adianta as pessoas fazerem planos para esta vida, quererem conquistar impérios neste mundo, mas se o que é mais precioso ele perder? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? O que dará este homem? Nada. Ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória. Ele está falando aqui sobre a vinda de Jesus. Quando Jesus se manifestar em glória, nós o veremos, todo olho verá. Está em Mateus 24. Jesus irá buscar a sua igreja, num período em que nós estaremos passando por um momento de muita tribulação. Jesus, ele vai buscar a sua igreja. Antes que o Senhor Deus mande sobre a terra a sua ira, o grande dia da ira do Senhor. Mas nós vamos passar por um período de grande tribulação. A igreja passará por momentos de tribulação nessa terra. Mas no auge dessa tribulação, conforme Mateus 24, a igreja do Senhor, ela será arrebatada. Ela será levada para morar com Ele. Por isso que diz que, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Podem ver que Jesus diz, até mesmo nas suas parábolas, que Ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra, recolherá os seus santos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. No momento da vinda de Jesus, vai acontecer o quê? A retribuição no que diz respeito às obras daqueles que seguiram a Cristo e fizeram algo para a expansão do seu reino aqui na terra. E para concluir aqui, vocês podem ver que Jesus fala, em verdade vos digo, que alguns tem alguém aqui entre nós, dos que aqui se encontram, ele estava falando para os seus discípulos, que eles não vão passar pela morte, sem que antes, eles vão morrer, mas antes de passarem pela morte, eles vão ver o Filho do Homem no seu reino. Aqui a palavra vir shomai, quer dizer aparecer, ou seja, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam aparecer, revelar-se o Filho do Homem no seu reino. E se vocês continuarem lendo, no capítulo 17 ele prossegue, diz que 6 dias depois desta narrativa aqui, Jesus ele se transfigura diante de 3 discípulos seus, que foi Pedro, Tiago e João. Ele transfigurou, ou seja, Jesus mostrou para esses 3 discípulos íntimos como seria ele no seu reino eterno. Ou seja, Jesus ele demonstrou em alguns minutos
como seria ele em seu reino de glória. Ele falou assim: olha, há alguns aqui entre vocês que não vão passar pela morte sem que vejam o Filho do Homem na sua glória, no seu reino eterno. Porque Jesus, aqui em breve, a narrativa de Mateus, em breve Jesus passaria pela morte. E após a sua morte, ele entraria no seu reino eterno. Ele assentaria à destra do Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno. E ali ele assumiria todo o poder nos céus e na terra. Por isso que ele disse isso aqui. Isso se cumpriu 6 dias depois que ele disse isso para os seus discípulos. Está, portanto, aí o capítulo 16. E no próximo vídeo eu estarei entrando no capítulo 17, onde eu estarei falando sobre a transfiguração de Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.